Olá, sou a Vera Faria Leal e é um prazer estar aqui consigo hoje, neste dia fantástico de lua cheia de Capricórnio Caranguejo. Pois é, as luas cheias normalmente são um tempo intenso, um tempo de clarividência, de clareza, de tomada de consciência, para que nós, um tempo também de capacidade de abraçarmos as polaridades. Olá, quem está aqui a chegar, muito bem-vindos, beijinhos. E de facto, esta é uma lua especial porque é um eclipse lunar parcial, portanto, nós vamos ter a oportunidade de ganhar luz, ganhar clareza sobre aspectos também do inconsciente. E como está a acontecer num eixo que tem a ver muito com, se quiserem, a dimensão é caranguejo, Capricórnio, é o feminino masculino, é a mãe e o pai, é o dentro e o fora, é a família e a carreira. Portanto, é um eixo obviamente muito importante e que, pelo facto de estar a acontecer também muito próximo do grau, aliás, a Lua está no grau 24 de Capricórnio, onde vai acontecer no final do ano e ao longo de 2020, beijinhos a quem está a chegar, muitos beijinhos, vai acontecer precisamente num tempo de mudança de paradigma civilizacional. Portanto, considero que é importante esta lua. Reparem, já estamos na estação dos eclipses desde a lua nova há 15 dias, a lua nova em Caranguejo. Caranguejo tem a ver com esta dimensão do feminino, por isso hoje também vos vou falar do feminino e do masculino, conscientes e sagrados. E remete-nos para o início do ano, para 6 de janeiro, para o início também de uma lua nova de Capricórnio. Portanto, no fundo, estamos a meio do ano. Quais são as nossas. O que é que nós fizemos, o que é que nós conquistamos, quais foram as nossas escolhas conscientes e como é que a partir deste meio do ano nós queremos construir com esta consciência, construir para que no final do ano nós possamos realmente, na próxima lunação de Capricórnio ou na próxima lua cheia de Capricórnio Caranguejo, no final do ano, em dezembro, nós possamos colher aquilo que semeámos também com consciência. Bom, e além de que os eclipses duram também 6 meses, portanto, eu tenho aqui o mapa à frente, não vos vou poder mostrar, mas também tenho o mapa no meu post anterior. Muitos beijinhos a quem me está a ver. Uma feliz e abençoada lua cheia, que é sempre um tempo muito importante, muito expansivo, muito de expandir desejos, meditações, intenções, clarividências, clarezas, sentidos e propósitos. Portanto, demos o nosso melhor. Eu não vou falar, tirei o mapa da lunação para de hoje, para a latitude de Lisboa, onde me encontro, mas não vou falar porque a latitude, enfim, é mais particularizada, não importa o ponto onde estejamos, importa a ligação com as energias. Um beijinho enorme também para a querida Carolina, saudades. E importa esta ligação profunda com as energias, e de facto é uma lua intensíssima. É muito natural que vocês já tenham sentido. É uma lua muito kármica, eu diria, sendo que eu acho que é uma palavra tricky, é uma palavra que pode ser mal interpretada, porque na verdade tudo o que nós vivemos é karma, portanto não, nada sai fora do karma. Portanto, às vezes isso quer dizer tudo e não quer dizer nada. Nós temos que ser. Eu aqui eu quero claramente significar que muitas vezes vêm aspectos do passado, vêm aspectos dos quais podemos não ter consciência, que estão agora a explodir, ou que estão agora a revelar-se, ou que estão agora a abrir-se perante a nossa cara, perante a nossa vista. Portanto, são aspectos antigos, quiçá de outras vidas, para quem acredita na reencarnação, como eu, e beijinhos a todos os que estão a ver-nos, a ver-me neste caso. E realmente são aspectos com os quais importa mesmo lidar. E são aspectos muito intensos, porque está envolvido o senhor do submundo, o senhor do inconsciente, o Hades Plutão, que conecta com esta lua, vai abrir realmente a tomada de consciência para aspectos penosos, difíceis, revelação de coisas menos boas. Beijinho para a querida Mia e para a querida Fernanda, para todos vós.
Então são aspectos difíceis de lidar, mas que é imperioso lidar para libertar o passado. Quer dizer, é também um tempo de ganhar a coragem de olhar para essa bagagem do passado. Para algumas pessoas vão se confrontar com adições, com vícios seus, do outro, da família, de drogas, de álcool, seja do que for, coisas difíceis que têm que ser assumidas, que têm que ser encaradas e que tem, com toda a compaixão que esta lunação também nos traz, neste magnífico trígono de Vênus a Neptuno, que é amor, que é compaixão, que é capacidade de comunicar de forma não violenta. Mas é esse entendimento, e é com esse entendimento, essa compaixão, que aumenta a nossa vibração, aumenta a nossa consciência e aumenta a nossa capacidade de encontrar soluções, e às vezes a solução ser dizer: olá Gustavo, beijinhos desde Portugal, de podermos dizer não, podemos dizer não. E lá está, como alguém diz aqui, liberte com amor. Não, eu não sou responsável mais, eu não quero viver mais contigo assim. Não, eu não quero pertencer mais a esse grupo. Não, eu não quero viver mais desta maneira. Não, eu não quero mais esta estrutura de vida. Não, eu não quero, eu já percebo que isso é uma mentira, eu não aceito mais. Não, isto já me confrange, eu não aguento mais. Então, é um tempo poderoso para olhar e libertar. Libertar com amor o melhor possível, não é? Que nós possamos. Pode não ser fácil, mas é o início de uma transformação que é pela capacidade que esta lunação tem de trazer à consciência, de trazer à vista, e nós podemos estar a sentir isto já desde a lua nova, portanto já há uns dias, se não há mais tempo, a sentir onde é que está esta verdade, a nossa verdade. Capricórnio tem um dos lados negativos, é a rigidez, e a rigidez é igual à morte. Portanto, se nós escolhermos a velha forma de estar, nós vamos ficar rígidos como a morte, não é? Portanto, nós vamos morrer lentamente. Outro aspecto negativo do arquétipo de Capricórnio é a negação. Portanto, nós não temos aqui como negar mais, não é? Portanto, eu negar uma situação que é evidentíssima. Portanto, estamos num ponto, eu acho que de grande libertação, de novas escolhas individuais e coletivas, porque os planetas transpessoais, o Plutão e o planeta social Saturno, estão conjuntos Natal a aproximarem-se do tal grau 24, à volta do grau 24, que em 2020 vai trazer realmente aqui o início de uma nova era, o início de uma nova, enfim, na nossa civilização patriarcal. Tudo aquilo que era estar lá porque estou acomodada, estar nesta estrutura porque me era fácil, entre aspas, tudo o que era passividade consentida, tudo o que era um desconforto consentido, tudo isto está a ser posto em causa. Tudo isto é para mudar. Um beijinho muito grande. Também à querida Catarina. Portanto, tudo isto é para mudar, tudo isto é para transformar de uma forma intensa, mas muito verdadeira. Podemos ter levado um grande abanão, eu levei, mas às vezes nós precisamos deste abanão para despertar e para renascer, de uma forma mais livre, mais consciente, mais viva, mais feliz, mais de acordo com o destino que nos trouxe a esta terra. Portanto, estamos a evoluir por Caranguejo, na cabeça do dragão em Caranguejo, conjunto ao Sol, conjunto à Vênus, portanto há uma grande capacidade de ganhar consciência, clareza e com sentido renovado de compaixão por nós. Nós precisamos de nos perdoar, porque nós fomos criados numa sociedade de julgamento, numa sociedade de crítica, onde nós fomos criados para agradar aos outros, e não pensem que foram só as mulheres, os homens também. Portanto, nós estamos a desconstruir esta fórmula de nos vincularmos ao outro, e é por isso é que é tão difícil nós fazermos o perdão por nós, é tão difícil nós amarmos a nós, porque as nossas raízes assentam nessa necessidade de agradar ao outro, que me invalida a mim, e que depois nos faz entrar em conflitos de poder, em jogos de poder uns com os outros. É a nossa
nossa gloriosa humanidade, mas nessa crítica que nunca acaba, nessa autocrítica destrutiva. Então, esta alunação traz a bênção de Neptuno, esta bênção das águas, não tem ar, não tem o elemento ar, portanto não vamos cá estar aqui a falar com conversas tolas e ocas. Não é a alunação das conversas tolas e ocas, é uma alunação para fazer silêncio, no sentido em que é bom estarmos sozinhos, é bom irmos para a natureza, é bom estarmos em meditação, estarmos em encontro connosco, não é para fazer conversa barata, conversa fiada, é para sentir e para não ter medo das emoções, que isso também é o feminino, não ter medo das emoções, finalmente perceber como podemos lidar com elas. Vou falar um bocadinho mais à frente sobre isso na questão da escola do feminino. Sim, capricorniana com ascendente aquário, está à flor da pele, alguma coisa está para rebentar aí, Mia, mas é para rebentar, e é para começar de novo, claro que sim. E a Filomena com o caranguejo com ascendente em Gêmeos é para ganhar clareza sobre essas emoções e validar o feminino, validar o sentimento, validar a vulnerabilidade, validar aquilo que precisa, validar a alma. Então, enfim, atenção a alguma impulsividade, atenção à ligação, ao lidar com a frustração, que esta oposição de Saturno também nos traz, porque acaba por ser um sinal vermelho em muitas circunstâncias, um sinal vermelho que às vezes nós temos que colocar a nós, um sinal stop, que nós temos que colocar a nós em comportamentos e atitudes destrutivas. É um reality check, é um voltar à realidade, pés na terra, brutal, mas brutal para que nós possamos alinhar-nos mais com um sentimento, se quisermos, mais vivo, mais real, mais autêntico. E há realmente muita energia de afeto, de amor e de algum sentido, de sentido Júpiter, embora os planetas estejam muito retrógrados, portanto, todo este tempo para processar as coisas, para processar valores, se isto já não me dá segurança, se esta relação, se este trabalho, se esta vocação, está a ser reinventado o trabalho, está a ser reinventadas as formas, a rede social está completamente a ser reinventada, nós estamos a criar um mundo novo. Beijinhos à querida Ana Isabel. 20 de Capricórnio, lua natal da Vera Sousa Bretes, pois é, está em cima desta lunação, esta lua está a ser completamente aberta, não é? Para que possa ser renovada pelo profundo da alma, tudo aquilo que muitas vezes uma lua em Capricórnio é uma pessoa que não foi cuidada, é aprender a ser mãe dela própria, não é? Aprender a ser boa mãe de si mesma. E queria remeter aqui para a escola do feminino sagrado e consciente, porque tem tanto a ver com este caranguejo, que é a energia da mãe e que é a energia do feminino, e que é a energia da alma, e a energia feminina trabalhada, por exemplo, nos homens, traz os homens para a dança das relações, ensina os homens a honrar os valores do corpo, que são a base da beleza, da sexualidade sagrada. E quando a mulher e o homem trabalham verdadeiramente nas suas energias femininas e masculinas, como o símbolo taoísta do yin e do yang, não é? Que tem a bola preta e a bola branca, e os dois contêm em si o seu oposto e complementar, um casamento acontece, que são as bodas alquímicas, as bodas alquímicas internas. Quer dizer, há uma integração interna que é projetada para as nossas relações externas. E este casal consciente é o casal que está continuamente a trabalhar e a apoiar as forças e as vulnerabilidades um do outro, mutuamente. No mundo que nós nascemos, onde o poder e o julgamento imperam, os casais criticam-se extraordinariamente logo quando passa a altura da paixão, que é uma possessão, não é? Estamos possuídos por um arquétipo, não é? E atiramos a projeção do nosso Deus interno para cima do outro, e o outro transforma-se no Deus, e nós transformamos na deusa do outro. Estamos possuídos por um capacete arquetípico, e depois, quando esse capacete se desfaz, porque tem que se desfazer, nós não somos Deus o tempo inteiro, obviamente, começa então o julgamento, começa a crítica, começa o caminho do amor e a nossa capacidade de ver o outro como ele é e de retirarmos os anzóis da projeção. Mas
mas alguns casais vivem eternamente nessa crítica, vivem eternamente. Por isso, esta dimensão pode também trazer-nos aqui rupturas, claro, rupturas familiares, rupturas, mas rupturas com alguma compaixão, eu diria, por causa desta Vênus. Mas sim, porque porque nos leva ao limite da falta de amor, quer dizer, ao limite da falta de entendimento, ao limite da violência, ao limite da maldicência, ao limite da crueldade. Portanto, leva-nos aos limites todos, não é? Para nós podermos olhar e dizer, não é isto que eu quero. Ponto. Eu saio fora disto, não é? Eu não tenho nada a ver com isto. Eu torno-me dissidente. Eu tive que me tornar dissidente de um determinado movimento este mês, porque de facto já não havia naquele movimento sentido para mim da alma. E tem que haver, caranguejo é o sentido da alma, arquetipicamente o sentido da alma. A Ana Isabel diz que com signo solar Touro com ascendente em Escorpião, enfim, não vou agora aqui particularizar, mas de alguma maneira esta lunação apoia por sextilo e por trígono, apoia aquilo que nós estamos aqui a falar. Então, somos mulheres, o nosso ego feminino é feminino. Se somos homens, o nosso ego é masculino. Mas a mulher tem uma dimensão de energia masculina interna, que o Carl Jung chamava o ânimos. O homem tem energia feminina em si, que o Carl Jung chamava a ânima. E portanto, nós estamos a falar de energias. A energia feminina é receptiva, ela aceita as coisas, ela é gestativa, ela é primordial, ela é enraizada na natureza, na matéria, no corpo, e ela ama a vida e foca-se no bem comum de todos. A energia masculina, ela é focada para objetivos, ela é orientada para os objetivos, ela é disciplinada, ativa, ela procura novas formas de pensar e de fazer. Ela não é rígida, aliás, quanto mais forte, positiva e saudável é a energia masculina, mais flexível ela é. Ela só se transforma em rígida quando ela quer assumir o poder sobre o outro, e estamos perante uma energia negativa masculina, que é a energia que eu ligo ao patriarcado, que é ligado ao signo de Capricórnio, que é o que estamos agora a viver. Estão a ver como estas coisas todas se interligam. Nós temos potencial para cumprir a energia feminina e masculina dentro de nós, homens e mulheres, mas temos que trabalhar também. Nem sempre nós estamos alinhados com a nossa energia fundamental. Por exemplo, há muitas mulheres, e eu lembro-me de estar entre uma delas, que sentem que têm energia masculina e yang mais forte, e há alguns homens que têm uma relação mais natural com a sua energia feminina do que muitas mulheres. E muitas mulheres às vezes são os patrões do seu casamento, são os bosses, não é? Governam muitas vezes pela força do masculino e nem sempre a força do masculino curado, não é? Então, nós trabalhamos estes aspectos do feminino na nossa escola, que para já vou-vos dizer que vamos contar na escola online. Nós vamos ter um retiro no Brasil, agora em novembro, vai ser maravilhoso. Antes vou estar em Bali, em setembro, com alguns rituais fantásticos, a casar os meus queridos amigos Luís e Daniela, como sacerdotisa da deusa, uma bênção enorme para mim. Vamos ter algumas surpresas também, depois de Bali, a vida é mágica, e do Brasil depois também, sendo que a nossa escola começa a 8 de outubro, em português, online. E vamos ter muitas mulheres, para já estão mulheres, depois também homens. Beijinhos, querida Marta, beijinhos, Luciano, beijinhos, Maria do Céu, beijinhos grandes. Vamos ter gente de renome internacional, Marian Danley, Tina Stromstead, pessoas incríveis com quem eu tenho trabalhado. Acabei agora de vir de um retiro na Toscânia fantástico, movimento autêntico, que estamos a colocar, porque é o trabalho com o corpo, de volta às emoções. É um trabalho que me fascina, com psicologia arquetípica, com a voz, com arte-terapia, com poesia, com psicanálise dos contos de fadas e dos mitos, do body soul work. Então, nós vamos trabalhar aí este lado da testemunha e desta relação com o sermos vistos, para nos podermos amar, para nos podermos sentir e para podermos amar e sentir e ver o outro. Caranguejo,
verdadeira intimidade. Todos nós precisamos ser vistos, não é? E reconhecidos, é uma necessidade universal. E enquanto estivermos vivos, como eu já disse aqui, nós precisamos de testemunhas da nossa existência. Mas aquilo que nós não tivemos não podemos dar. Portanto, enfim, é um momento, e se esta é uma crise na nossa vida, com esta alunação, é realmente um tempo de corte com esse passado. E é também o aniversário da querida Luísa. Pois é, Filomena, dia 8 de outubro. Será mais uma gratidão aos nossos mestres. Aliás, neste momento é um bom momento para nós darmos graças aos nossos antepassados, porque Capricórnio também foram aqueles que vieram antes de nós. Nós um dia vamos ser antepassados também, e portanto honrar essa cadeia, essa corrente entre as raízes e as asas, pela eternidade fora. Honremos os nossos antepassados, honremos os nossos professores, honremos os nossos mentores. Nós trabalhamos então com imagens, e às vezes as imagens que vêm de uma meditação, queria trazer-vos uma imagem que pode vir também de um sonho. Muitas pessoas nos dizem que nós trabalhamos muito com sonhos no Body Soul Work, porque o sonho nos alinha com a alma, e porque é um mapa incrível, é um mapa como um mapa astral, incrível do caminho, e às vezes a gente põe o pé fora ali, o pé na poça, como nós dizemos. O sonho mostra logo, é muito extraordinário, mas o sonho é como um veado, que encontramos assim num bosque, ao fundo de um bosque, aparece-nos um veado assim ao longe. Se nós não formos capazes de fazer uma conexão e se dizer, eu quero entrar em relação contigo, eu dou-te sentido, eu vejo-te, eu reconheço-te, ele foge, ele escapa-se e não volta. Porque é que o inconsciente havia de gastar energia connosco se nós não tivéssemos conscientemente a querer fazer um trabalho com ele, não é? Aquilo que nós procuramos também nos procura, mas precisamos de fazer esse movimento. Então, por exemplo, aquele sonho ou aquela imagem que vem de uma mulher que está em meditação e que lhe aparece que a boca fechada por uma caixa assim prateada. E aquilo tinha a ver com uma mensagem dos pais, uma mensagem antiga, Capricórnio, mensagens antigas, programações antigas, que dizia, as raparigas boas não dizem isto, calam a boca, ou não falam sobre isto, ou não comentam aquele outro. E pode ter sido, e foi a partir dali que ela se negou às custas, portanto, negou o seu desenvolvimento para poder agradar aos pais. E a partir daqui começamos a trabalhar sobre essa caixa prateada que aparece em sonhos ou em meditação, e trabalhamos com movimento autêntico, e trabalhamos com arte-terapia, e trabalhamos com poesia, e trabalhamos com o movimento, com a expressão, com o journaling, com a escrita. Fazemos exercícios onde convocamos o corpo para que essa caixa comece a desaparecer, não é? E a pessoa o corpo possa também integrar a experiência de que eu já sou livre para falar, eu já sou livre para viver a minha autenticidade. Viver o feminino implica religar a alma, e quando isto acontece muda tudo. Por isso é que eu estou a falar da coragem que nós precisamos para viver o que esta alunação nos pede em termos da energia do caranguejo, da energia da alma. Atenção que o caranguejo, como a dimensão sombria deste arquétipo, tem a ver com dependências, codependências, infantilidade, imaturidade, a busca da mãe no outro, mas é assim que nós fazemos nas relações, e infalivelmente nós vamos buscar aquilo que é familiar, porque é assim que funciona a nossa psique, é normal, não é? Nós vamos buscar o que é familiar. O que é familiar? A família. Então nós vamos relacionar-nos com o outro como o pai e a mãe, é normal, não é? Como eu e o pai, ou como eu e a mãe, ou como o pai e a mãe um com o outro, ou às vezes por antítese do pai e da mãe vamos buscar alguém reativamente, mas é sempre por causa daquela dinâmica familiar. Então, a partir do momento em que crescer no caranguejo é deixar de querer a mamãe e o papá, não é? Estar casado com a mãe e com o pai. E isto é um enorme trabalho, é um enorme trabalho. Estão a ver porque é que nós precisamos de escolas do feminino consciente e sagrado? Não é só para... E agora dizer uma coisa um bocadinho... É melhor não dizer. Bom, não é para tudo, não é? É para nos trabalharmos realmente por dentro, é para ligarmos de facto à alma, é para crescermos. E muda tudo
Quando nós fazemos escolhas relacionadas com a alma, quando nós aceitamos dizer não, basta, eu não alimento mais essa adição, eu não alimento mais esta relação, eu não alimento mais, eu percorro o caminho menos percorrido, mas eu aceito. Eu aceito honrar a minha alma e a minha verdade. Eu não sei por onde vou, porque o feminino é um caminho by hints and guesses, por presságios e sinais. Ou seja, como é que eu posso viver? Às vezes é a leitura de um livro, às vezes é a leitura de um livro, é num poema, num verso, num versículo, numa frase, que eu consigo alento, que eu consigo nutrição para viver um dia mais, para viver uma semana mais, para viver mais um mês. Mas o feminino funciona assim. Quer dizer, nós vamos validando as pistas que nos fazem sentido e saindo da cabeça para o corpo inteiro. Então é aí todo um tremendo poder, porque é aí que se dá a magia da vida, há aqui um milagre que acontece. Porque havia outras formas de reagir e de ressoar e de vibrar com a vida que se acendem a nós não estávamos habituados, por isso é que às vezes é tão assustador, por isso é que é importante termos mentores e coaches e professores também para nos ajudar no caminho, para nos ajudar na travessia. Então, quando nós somos tocados pela alma, a nossa vida muda, passamos a dar, por exemplo, mais atenção aos amigos, passamos a ter mais tempo aos amigos, esqueçam aquela coisa de eu não tenho tempo para os amigos, eu não tenho tempo para não sei o que, eu não tenho tempo para nada. Isso é viver desalmadamente. E precisamos muitas vezes de uma doença grave, de uma situação difícil, para nós percebermos, não é? Sabemos todos disto. Quantos de nós tiramos tempo para ir ver no campo as flores florescer na primavera? Isto parece de loucos. Pois parece de loucos na nossa cultura. Quantos de nós tiramos tempo para ir até à natureza sozinhos? Quando a alma, e a alma representa a lua, e a lua é o regente de Caranguejo, e a imagem arquetípica que eu invoco e que me inspira para a nova era aquariana, esta era de 2000 anos que está agora a começar, que é a era de integração da cabeça com o coração, do hemisfério direito e esquerdo, do feminino com o masculino, da intuição e da emoção com a lógica, etc. Nessa imagem, que é muitas vezes a Senhora de Guadalupe, a Virgem tem o crescente aos pés, ou seja, a base, o farol da nossa vida é a Lua, sobretudo se formos mulheres. É a Lua, ou seja, não é a cabeça, não é o Sol, não é o racional, o intelecto, não é a análise, mas não é a síntese, é a Lua, é a emoção corporizada, é essa energia de vida que quando a nossa alma habita o nosso corpo, é aquela energia que quando entramos numa sala, em silêncio, ela diz tudo. Aquela energia diz tudo. Ali há a alma. E nessa altura, nós começamos a deixar de estar dependentes do resultado das coisas, porque começamos a perceber também que o que importa mais é o caminho. Que o que importa mais é o caminho. Não tanto a meta, o produto, que eu costumo dizer, o produto é masculino, o processo é feminino. O processo é o caminho, tá? Para chegar lá. O caminho é sempre tudo o que nós temos. Deixamos de querer controlar a vida, o que quer que seja. Controlar o outro, controlar o que vai acontecer. É, assim, uma profunda libertação. É uma profunda libertação. Mete medo assustador. É um pânico. É o que eu diga. Já passei por isso várias vezes. Mas é mágico. É transcendente. É surreal, é magia da vida, não tenho palavras para expressar. E eu diria que quando vamos mais ainda profundamente nesse processo, deixamos até de pedir para viver. Começamos a pedir, a nossa oração pode ser, seja feita a tua vontade. Pois e a morte e a vida, quando elas não estão enraizadas na perspectiva do ego, são tão maiores.
A morte e a vida na perspectiva do ego é uma coisa mais pequena, mas na perspectiva da alma, a nossa vida e a nossa morte são qualquer coisa de extraordinário, de transcendentes e muito para além dos medos que o nosso ego naturalmente transporta. Então aqui eu termino com um poema de Rumi. Não sei se de vez em quando tenho vindo aqui a receber algumas das vossas questões. Queria dizer-vos que continuam abertas as inscrições para a nossa escola online do Feminino Sagrado e Consciente. E acabar com este poema. Ele diz, eu vou-vos dizer em inglês e depois em português, porque ele é lindo. Sometimes you hear a voice through the door calling you. As a fish out of the water hears the waves. Come back, come back. This turning toward what you deeply love can save you. Então, às vezes, tu ouves uma voz através da porta que te chama. Vem. Volta. Volta. Vem. Essa voz que te chama como um peixe fora da água. Ouve as ondas chamando. Vem. Volta. Este olhar e voltar para dentro. Para dentro de quem tu és, para dentro daquilo que tu amas profundamente. Esse voltar para dentro pode salvar-te. Um beijinho, feliz e abençoada lua. Namastê. Até ao feliz reencontro.